Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Livro dos Juízes. A liderança divina em meio à transição e turbulência na história de Israel. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 20, que tem o seguinte título: A obstinação de Benjamim. Esta lição foi baseada no site Jesus e a Bíblia, estudo completo no livro de Juízes por Diego Nascimento, e foi adaptada e interpretada por Andy Moura. Mas, antes da gente iniciar o estudo de hoje, eu quero contar com a sua participação. Você que é novo e está chegando agora no canal, não perca tempo, se inscreva agora e não se esqueça de acionar o sininho em todas as notificações, porque assim você verá tudo em primeira mão quando colocarmos um conteúdo novo no ar. Deixe o seu gostei, porque desta maneira você nos ajudará a impulsionar esse vídeo para mais pessoas. E compartilhe o link deste vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. Então eu te convido a pegar um lápis, um papel e uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: Meu povo faz coisas depravadas, como em Gibeá, muito tempo atrás. Deus não esquecerá, certamente os castigará por seus pecados. Oséias capítulo 9 e o versículo 9. Verdade prática. Juízes 20 nos ensina sobre a seriedade do pecado, a necessidade de julgamento divino, a hipocrisia de corrigir os outros sem se corrigir, e a importância de buscar a Deus com arrependimento e humildade para obter vitória, mesmo em conflitos justos, mostrando que a ira e o extremismo podem levar a um mal ainda maior, como o extermínio desnecessário de uma tribo inteira, mesmo após o pecado original ter sido punido. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Juízes, no capítulo 20, o primeiro versículo, do versículo 3 até o versículo 6, o versículo 8 e o versículo 9, do versículo 11 até o versículo 13, e os versículos 35 e 36, que diz assim: Por causa disso, todo o povo de Israel, desde Dan no norte até Berseba no sul, e Gileade no leste, se reuniu em Mispa. Eles se reuniram na presença de Deus, o Senhor, como se fossem uma só pessoa. E o povo de Benjamim soube que todos os outros israelitas haviam subido até Mispa, e que eles queriam saber como aquele crime havia sido cometido. Então Levita, marido da mulher assassinada, explicou: Cheguei com a minha concubina a Gibeá, no território da tribo de Benjamim, para passar a noite. Os homens de Gibeá vieram de noite e cercaram a casa. Eles queriam me matar. Em vez disso, abusaram da minha concubina e ela morreu. Então eu peguei o corpo dela, cortei em pedaços e mandei um pedaço para cada uma das 12 tribos de Israel. Aquela gente cometeu um crime horrível no meio do nosso povo. Todo o povo de Israel se levantou ao mesmo tempo e disse: Nenhum de nós, nem os que moram em casas, nem os que moram em barracas, voltará para casa. Vamos escolher alguns homens para atacar Gibeá. Então todo o povo de Israel se reuniu como se fosse uma só pessoa para atacar a cidade de Gibeá. As tribos israelitas mandaram que mensageiros fossem por toda a tribo de Benjamim e dissessem: Que crime horrível vocês cometeram!
Exigimos que vocês nos entreguem agora esses homens imorais, para que nós os matemos. Assim tiraremos esse mal do meio do povo de Israel. Mas o povo de Benjamim não deu atenção aos outros israelitas. O Senhor Deus fez com que os israelitas derrotassem o exército de Benjamim. E naquele dia os israelitas mataram 25.100 inimigos. Então os benjamitas compreenderam que estavam vencidos. Em Juízes 20, encontramos um capítulo repleto de intriga, tensão e reviravoltas que nos levam a uma narrativa fascinante. Este capítulo da Bíblia nos leva a um momento crucial na história de Israel, quando a nação enfrenta uma terrível crise. As tribos de Israel estão unidas em busca de justiça e vingança após um acontecimento chocante. Tudo começa com um terrível crime cometido contra a concubina de um levita, um ato tão hediondo que levou à indignação de toda a nação. O levita, em busca de justiça, espalha a notícia do crime entre as tribos de Israel, e a resposta é rápida e energética. As tribos se reúnem em assembleia e decidem confrontar os culpados que pertencem à tribo de Benjamim. O capítulo 20 de Juízes desenrola-se como um drama emocionante, com a nação de Israel preparando-se para a batalha contra os seus próprios irmãos de Benjamim. O resultado dessa batalha é incerto e cheio de tensão. E a busca por justiça e vingança nos mantém ávidos por descobrir o desfecho dessa história. À medida que exploramos Juízes 20, somos confrontados com questões de justiça, unidade e os desafios morais que as sociedades enfrentam. Este capítulo nos lembra da complexidade da condição humana e da necessidade de buscar a justiça de maneira equilibrada e ponderada. É uma história que nos mantém cativados, oferecendo lições profundas sobre a natureza humana e a busca pela retidão. Primeiro tópico: preparativos para a guerra. Juízes, capítulo 20, do primeiro versículo até o versículo 11. Neste primeiro segmento de Juízes 20, somos imediatamente imersos em um cenário de intriga e indignação. As tribos de Israel, chocadas com a terrível história do abuso e assassinato da concubina do levita, estão reunidas para deliberar sobre a ação que tomarão diante desse ato hediondo. Esse é um momento crucial na história de Israel, e a busca por justiça começa a se desenrolar de maneira dramática e cativante. O subtítulo, Preparativos para a Guerra, reflete a crescente tensão e ação que se desenrola neste trecho. As tribos de Israel estão empenhadas em buscar justiça pelo crime, e a narrativa começa com uma reunião que desencadeia toda a sequência de eventos. A reunião das tribos de Israel, Juízes capítulo 20, do primeiro versículo até o versículo 2, é o ponto de partida dessa jornada. Eles se reúnem como um só homem em Mispa, um sinal de unidade e determinação. Este é um momento significativo, pois mostra que as tribos estão dispostas a deixar de lado suas diferenças e interesses individuais em prol da justiça coletiva. O relato do levita sobre o crime, Juízes capítulo 20, do versículo 3 até o versículo 7, acrescenta camadas de complexidade à história. O levita narra os eventos que levarão ao crime horrível contra sua concubina, e a sua história comovente inflama ainda mais o desejo de justiça nas tribos de Israel.
Sua narrativa detalhada e emocional cria empatia entre os presentes e fortalece a resolução de buscar justiça. A decisão de buscar justiça, Juízes capítulo 20, do versículo 8 até o versículo 11, é o clímax deste trecho. As tribos de Israel decidem por unanimidade que não podem deixar o crime impune. Eles tomam a decisão de ir à guerra contra os culpados, que são da tribo de Benjamim, e prometem não descansar até que a justiça seja feita. Este segmento da história de Juízes 20 nos ensina importantes lições sobre a busca por justiça e unidade em tempos de crise. Mostra como um ato hediondo pode unir as pessoas em torno de um objetivo comum e como a narrativa do levita serve como um poderoso catalisador para a ação. Além disso, demonstra que a justiça é um valor fundamental na sociedade e que as pessoas estão dispostas a se unirem em busca dela, mesmo quando isso envolve enfrentar seus próprios irmãos de tribo. O relato também nos convida a refletir sobre a importância da empatia e da narrativa na busca por justiça. Ouvir a história do levita não apenas desperta a compaixão nas tribos de Israel, mas também as motiva a agir de forma determinada e implacável. Neste ponto da narrativa, o palco está montado para os eventos subsequentes, com as tribos de Israel preparadas para tomar medidas drásticas em busca de justiça. A história continua a se desenrolar com intrigas e reviravoltas, nos mantendo cativados e fornecendo insights profundos sobre a natureza humana e os desafios morais que as sociedades enfrentam. Segundo tópico: convocação para a batalha. Juízes capítulo 20, do versículo 12 até o versículo 17. Neste segundo estágio da narrativa de Juízes 20, intitulado Convocação para a Batalha, somos levados a um ponto crucial na busca das tribos de Israel por justiça e vingança após o terrível crime cometido contra a concubina do levita. Este segmento é caracterizado pela mobilização das tribos e pela preparação para o conflito iminente. A convocação das tribos de Israel, Juízes capítulo 20, do versículo 12 até o versículo 13, é o ponto de partida para este estágio. As tribos se reúnem novamente, demonstrando sua determinação em buscar justiça. A escolha do local, Betel, é significativa, pois este lugar era historicamente associado a encontros com Deus e à busca de orientação divina. A convocação das tribos não é apenas um ato simbólico, mas também prático. Elas precisam de uma estratégia unificada para a batalha que se avizinha. Portanto, é essencial reunir todas as forças disponíveis. A contagem das tropas, Juízes capítulo 20, do versículo 14 até o versículo 17, é um aspecto importante desta etapa. As tribos estão determinadas a buscar justiça, mas também sabem que a vitória depende do número de soldados à sua disposição. O registro detalhado das tropas destaca o compromisso e a seriedade com que encaram a situação. A contagem é feita, tribo por tribo, enfatizando a contribuição de cada uma para a causa comum. Este estágio da narrativa nos lembra a importância da preparação e organização na busca por justiça. As tribos de Israel não estão apenas agindo impulsivamente, mas estão se preparando de forma meticulosa para o conflito iminente. Essa abordagem demonstra a seriedade do assunto
e a determinação em alcançar a justiça. Além disso, a escolha de Betel como local de convocação ressalta a busca por orientação divina e a importância da fé na jornada em busca da justiça. As tribos não estão apenas confiando em suas próprias forças, mas também estão buscando a orientação de Deus em sua empreitada. Este trecho da narrativa também nos convida a refletir sobre a necessidade de união em momentos de crise. As tribos de Israel estão superando suas diferenças e se unindo em busca de um objetivo comum. Isso destaca a importância da solidariedade e da colaboração em enfrentar desafios significativos. No geral, convocação para a batalha, em Juízes capítulo 20, do versículo 12 até o versículo 17, é um estágio crucial na busca por justiça das tribos de Israel. Ele destaca a seriedade, organização e determinação das tribos em busca por justiça. Além disso, enfatiza a importância da fé e da unidade em momentos de crise. À medida que a narrativa continua a se desdobrar, ficamos ansiosos para descobrir o que acontecerá a seguir. À medida que as tribos se preparam para a batalha contra seus próprios irmãos de tribo, a tribo de Benjamim. Este é um momento decisivo na história de Israel, que nos ensina importantes lições sobre justiça, unidade e preparação para enfrentar desafios significativos. Terceiro tópico: batalha contra a tribo de Benjamim. Juízes capítulo 20, do versículo 18 até o versículo 48. Nesta emocionante fase da narrativa de Juízes 20, intitulada Batalha contra a tribo de Benjamim, as tribos de Israel estão prestes a enfrentar seus próprios irmãos de tribo, a tribo de Benjamim, em busca de justiça pelo terrível crime cometido contra a concubina do levita. Este trecho da história é repleto de drama, reviravoltas e lições profundas sobre a busca pela justiça. A busca por justiça, Juízes capítulo 20, do versículo 18 até o versículo 28, é o ponto de partida desta fase. As tribos de Israel estão determinadas a não deixar o crime impune e estão dispostas a enfrentar seus próprios irmãos em batalha para alcançar esse objetivo. A decisão de buscar justiça a qualquer custo é um tema central desta narrativa. A primeira batalha e a derrota de Israel, Juízes capítulo 20, do versículo 29 até o versículo 35, marcam um momento de desespero nas tribos de Israel. Apesar de sua determinação, eles sofrem uma derrota dolorosa na primeira batalha contra a tribo de Benjamim. Isso nos lembra que a busca pela justiça nem sempre é fácil e a derrota inicial serve como lembrete da complexidade moral e das dificuldades que podem surgir. A perseverança de Israel e as táticas de guerra, Juízes capítulo 20, do versículo 36 até o versículo 41, demonstram a resiliência das tribos. Em vez de desistir, eles avaliam suas estratégias e ajustam suas táticas de guerra. Este é um exemplo de como a determinação e a adaptabilidade são essenciais na busca pela justiça. A segunda batalha e a vitória de Israel, Juízes capítulo 20, do versículo 42 até o versículo 46, representam um ponto de virada na narrativa. As tribos de Israel, com sua persistência e estratégias melhoradas, conseguem derrotar a tribo de Benjamim na segunda batalha.
Isso mostra que a justiça pode ser alcançada, mesmo que seja necessário enfrentar obstáculos significativos. A derrota final de Benjamim e suas consequências, Juízes capítulo 20, do versículo 47 até o versículo 48, encerram este trecho da narrativa. A tribo de Benjamim é derrotada e as consequências desse conflito são profundas. A tribo quase exterminada e as tribos de Israel lamentam a perda de seus irmãos de tribo. Isso nos lembra que a busca por justiça pode ter um alto preço e que muitas vezes a vitória vem acompanhada de tristeza e perda. Este estágio da narrativa de Juízes 20 nos oferece lições profundas sobre a busca pela justiça. Ele nos mostra que a justiça pode ser difícil de alcançar, mas que a determinação e a perseverança são essenciais. Além disso, destaca a complexidade moral envolvida na busca por justiça, já que as tribos de Israel enfrentam seus próprios irmãos de tribo em nome da retidão. A história também nos lembra que a busca pela justiça pode ter consequências profundas e, às vezes, trágicas. A derrota e a quase extinção da tribo de Benjamim são um lembrete das complexidades morais e emocionais envolvidas na busca pela justiça. À medida que a narrativa continua a se desenrolar, somos levados a refletir sobre as implicações mais amplas dessa busca por justiça e as lições que podemos aplicar em nossas próprias vidas. Esta é uma história cativante que nos desafia a considerar as questões morais e éticas que enfrentamos em nossa busca pela retidão e justiça. Reflexão de Juízes 20 para os nossos dias. A história narrada em Juízes 20, embora situada em um contexto antigo, carrega lições e reflexões profundas que podem iluminar nossos dias atuais. Nessa narrativa, encontramos uma busca fervorosa por justiça, unidade, perseverança e as complexidades morais que a acompanham. Esses temas têm ressonância em nossas vidas contemporâneas de várias maneiras. Primeiramente, a busca por justiça é uma constante em todas as épocas. Assim como as tribos de Israel buscaram justiça pelo terrível crime cometido contra a concubina do levita, ainda hoje enfrentamos questões de injustiça em nossa sociedade. Essa narrativa nos lembra que a busca pela justiça é essencial e que devemos estar dispostos a enfrentar desafios em nome da retidão. Além disso, a unidade é um tema central em Juízes 20. As tribos de Israel, mesmo com suas diferenças e rivalidades, se uniram em busca de um objetivo comum. Essa lição é relevante em nossos dias, quando frequentemente nos vemos divididos por questões políticas, religiosas ou culturais. A história nos mostra que quando nos unimos em torno de um objetivo maior, somos capazes de superar nossas diferenças. A perseverança também é uma qualidade destacada nesta narrativa. Apesar da derrota inicial nas mãos da tribo de Benjamim, as tribos de Israel persistiram em sua busca por justiça. Isso nos ensina que em nossa jornada pela justiça e retidão podemos encontrar obstáculos e fracassos, mas a chave é continuar avançando, adaptando nossas estratégias e mantendo o foco em nosso objetivo. Além disso, a complexidade moral dessa história ressoa em nossa sociedade atual.
Muitas vezes, enfrentamos dilemas éticos e morais ao buscar justiça. A história de Juízes 20 nos lembra que as questões de certo e errado podem ser complexas e que às vezes somos confrontados com as escolhas difíceis. Por fim, as consequências da busca pela justiça são uma reflexão importante. A derrota e quase extinção da tribo de Benjamim após a batalha nos lembra que a busca pela justiça pode ter um preço alto. Isso nos incentiva a considerar cuidadosamente as implicações de nossas ações em nossa busca por justiça e a estar preparados para lidar com as consequências, sejam elas positivas ou negativas. Conclusão: a história de Juízes 20 é uma narrativa rica em lições que podem iluminar nossos dias atuais. Ela nos lembra da importância da busca pela justiça, da unidade em meio à adversidade, da perseverança diante dos desafios e das complexidades morais que enfrentamos. À medida que refletimos sobre essa história, somos convidados a aplicar essas lições em nossas próprias vidas e a buscar a justiça com sabedoria, determinação e empatia. E assim finalizamos mais um podcast. Lições Bíblicas Dominical, Livro dos Juízes. A liderança divina em meio à transição e turbulência na história de Israel. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. Retornarei em breve. Em minhas mãos está o galardão, e darei a cada homem segundo seus atos. AMRL3, o canal da família cristã.